Continuando, então, nós temos aqui o exercício número 3. Leia mais um trecho da carta para continuar respondendo às questões. Lendo o trecho, nós temos: procure nesse trecho, a letra A, um exemplo de antonímia que não utiliza prefixo negativo. Então, nós temos lá, entrada e saída. São antônimos, mas eu não formo com prefixo. Então, olha aqui, eu tenho a palavra entrada e tenho a palavra saída. Então, eu não formei o antônimo, por exemplo, com des, ou in, ou i, né? Ou seja, eu não fiz essa utilização. Portanto, eu tenho uma antonímia sem utilização de prefixo, ok? Nós temos lá, então, na letra B, escreva antônimos para as palavras acompanhadas e responsável, utilizando prefixos que indicam negação. Então, lá, acompanhadas, eu acrescento o des. Então, fica desacompanhadas. E o responsável, eu acrescento o i, né? Aí eu acrescento um R. Então, fica irresponsável, né? E, na verdade, irresponsável. Então, eu acrescento um R. Então, vão ficar dois R's. Na letra C, na frase combinem com os filhos ou passageiros, podemos dizer que as palavras filhos e passageiros são sinônimas? Explique sua resposta. Não são sinônimas. Por quê? Filho está dentro de um campo semântico. Por exemplo, passageiro já é uma outra questão, né? Então, os pais ou responsáveis podem, por exemplo, dar carona a outros conhecidos ou colegas de seus filhos. Então, filhos e passageiros não são sinônimos, né? Eles têm outra significação, certo? Letra D. Na frase, as crianças menores só poderão sair do colégio acompanhadas do responsável. Podemos trocar a palavra crianças por guris ou pivetes? Com base nos conceitos sobre sinônimos que você estudou, justifique sua resposta de uma forma detalhada. Então, vamos prestar atenção aqui. Nós temos aqui a palavra criança, né? A palavra as crianças menores poderão só sair do colégio. Guris ou pivete. Numa região, lá na região sul, por exemplo, que nós temos a variação linguística, guris poderia ser trocado, né? Poderia utilizar essa palavra sim. Agora, a palavra pivete, por exemplo, já não poderia. Por quê? Ela tem uma forma negativa, tá? De depreciação de um menino, por exemplo. Imagine quando você já ouviu a palavra pivete, né? Nós já ouvimos o quê? É claro, de uma forma inadequada, errônea, mas o pivete ele se remete ao menino de rua, né? A um menino marginalizado, por exemplo, que as pessoas chamam de marginal, né? O pivete ele tem uma forma depreciativa. O que seria depreciativa? Seria no sentido de tristeza, né? No sentido de depressão, trazer a forma negativa, né? Então não seria um menino qualquer, seria um pivete. Aquele que comete delitos, por exemplo, aquele que vive na rua, né? Utilizando talvez entorpecentes, né? Aquele que não tem responsabilidade, aí seria um pivete. Já a palavra guri não teria problema, só que nós temos que pensar que é uma gíria, que é um termo utilizado na região sul, né? Então, ele não é um termo utilizado, por exemplo, em qualquer região, né? Talvez existem pessoas aqui do nosso estado, da nossa região, que desconhecem a palavra guri. E com razão. Por quê? Porque é uma palavra utilizada na região sul do país. Diferentemente, por exemplo, se fosse utilizado mina, no sentido de menina, mais em São Paulo, né? Na região sudeste, claro, igual a nossa, só aqui em São Paulo, tá certo? Então, temos que tomar cuidado, né, nesse quesito de regionalismo, tá? Número 4, leia este trecho. Esse dispositivo é projetado para reduzir o risco ao usuário, em caso de colisão ou desaceleração repentina do veículo. Escreva 2 sinônimos para a palavra reduzir de acordo com o contexto. Então, nós podemos utilizar diminuir ou amenizar, com Z, tá? Diminuir ou amenizar.
Letra B. Qual é o antônimo da palavra desaceleração? Aceleração. Eu retiro o des e fica aceleração. Letra C. As palavras imprevisível e inesperada atuam como sinônimos de qual palavra presente nesse trecho? Então, imprevisível ou inesperada atuam como sinônimos da palavra repentina, né? Que vem de repente, né? Que acontece sem estarmos esperando. Letra D. Escreva os antônimos das palavras imprevisível e inesperada, indicando quais prefixos foram eliminados para que eles indicam. Previsível e esperada e os prefixos eliminados foram in, com im, e in, com in. E eles indicam negação. Tá? Então, esses prefixos indicam negação. Continuemos, então, no nosso próximo vídeo.